Bom, agora que nós já vimos os VOs, vamos analisar os controllers, né? Eu vou abrir aqui o produto controller e vou abrir o pessoa controller, tá? Produto controller, como é que ele funciona aqui? Aqui, ó. Produto controller, ele tem uma variável de classe, um fDataset, que retorna um cliente dataset. Isso aqui igual ao RP 1.0, ele já tinha essa variável de classe. Daí eu tenho os métodos consulta, insere, altera, exclui, getDataset, setDataset. Tudo isso daqui tinha no controller anterior, no controller do lado do cliente, né? E agora nós temos também um procedimento tratar lista retorno, tá? Muito bem, vamos continuar. Método consulta, um procedimento onde o retorno dele é uma lista de objetos. O retorno dele é o retorno que ele vai receber do T2TORM, tá? Mas ele aqui é um procedimento, não é uma função, né? Ele não vai me retornar nenhum valor. O que é que ele vai fazer então com essa lista aí? Ele recebe aqui, olha, um filtro, a página do tipo string, consulta completa do tipo booleano. Ele instancia esse retorno com o resultado da consulta que será feita no ORM, passando do filtro à página e se é uma consulta completa ou não. Se esse retorno ele existir, né, ele estiver na memória, eu vou chamar o método tratar retorno. Tratar retorno? Cadê esse método? Ele não se encontra aqui. Então onde será que está o método tratar retorno? Ele está lá na classe controller. Legal? Depois nós vamos analisar essa classe controller para você entender. Método insere. O que acontece no método insere? Eu recebo aqui o produto que é para ser inserido, chamo o método inserir do T2TORM, depois realizo uma consulta, tá? Com o ID do produto que acabou de ser inserido. Método altera. Ele recebe um produto, chama o método alterar do T2TORM. Método exclui. Ele recebe um ID, daí ele instancia um produto, joga esse ID no produto e chama o método excluir do T2TORM. O getDataset retorna o fDataset que foi definido aqui, né, uma variável de classe. O setDataset é para setar essa variável, né, para definir essa variável de classe. O tratar lista retorno, ele recebe aqui uma lista de objetos e chama o método tratar retorno, fazendo aqui um cast dessa lista de objetos, que é uma lista de VOs, legal, para o produto, tá? O tratar retorno nós sabemos que já está no controller, porque ele não aparece aqui. E o tratar lista retorno, ele não é chamado aqui não, ele é chamado aqui tratar retorno, tá? O tratar lista retorno, ele vai ser chamado em algum momento pela aplicação, legal? No final nós temos initialization e finalization, para que os métodos em runtime, né, os métodos RTTI, eles consigam enxergar essa classe, tá? Consigam enxergar a classe tProdutoController, né, e consigam executar os métodos dessa classe aqui. Tratar lista retorno, setDataset, getDataset, legal? Perfeito. Então ela está um pouquinho diferente do que era anteriormente, né? Mas a maior novidade é que essa classe aqui, ela serve tanto para o cliente quanto para o servidor, né? Essa Unity Product Controller, legal? Ela é utilizada tanto no lado do cliente quanto no lado do servidor, ok? No lado do cliente, ela só vai ser utilizada quando a aplicação rodar em duas camadas, tá? Alguns métodos, né? Por exemplo, o método consulta vai no ORM. Então, se a aplicação tiver em duas camadas, ele vai chamar o controller que está no lado do cliente,
ok? O método insere a mesma coisa, método altera, mesma coisa, método exclui, mesma coisa. Todos eles estão usando o T2T ORM. Então, esse controller, quando estiver sendo utilizado a aplicação em duas camadas, esses métodos serão executados pela aplicação no lado do cliente. Tá? Ele vai ser utilizado pelo lado do cliente. Já tem alguns métodos aqui, né, que mesmo que a aplicação, que serão utilizados quando a aplicação ela estiver em 3 camadas, que vai ser o caso do tratar lista retorno, tá? Mas isso aqui nós vamos compreender quando nós estivermos analisando o pai desse produto controller, né? Que é esse T-controller aqui. Legal? Na verdade, esse produto controller tem dois pais, tem um pai e uma mãe, vamos dizer assim, né? Ele tem um controller que fica no lado do cliente e tem um controller que fica no lado do servidor. Ele herda desses dois controllers, tá? Cada um desses controllers faz a sua parte. Nós vamos chegar neles e você vai compreender melhor. Eu abri também o Pessoa Controller, né? Ele vai ter aqui o fDataset, vai ter o consulta, o insere, o altera, o exclui, o getDataset, o setDataset e o tratar lista retorno. São os mesmos métodos, mas a diferença aqui desse Pessoa Controller é que ele tem listas, tá? E como é que eu trato essas listas? Aí eu faço parecido, né, com o que eu fiz no T2T ERP 1.0, ok? Eu crio aqui, ó, no caso de objetos vinculados que precisam ser persistidos, né, eu verifico se o objeto ele está instanciado, aí eu insiro no banco de dados, no caso aqui a pessoa física ou a pessoa jurídica, e no caso das listas eu crio um enumerator, tá? Eu pego o enumerator da lista que está vinculada ao objeto, varro esse enumerator, né? Faço um laço aqui nesse enumerator e vou inserindo os itens no banco de dados. Inserindo, se eu tiver chamado o método inserir, né? Ou eu vou alterando, se eu tiver chamado o método altera. Legal? Lá no final também tenho as seções initialization e finalization, que é para eu conseguir executar esses métodos aqui via RTTI, tá? Esses são agora os controllers, né? A nova arquitetura dos controllers aí, e os controllers do jeito que estão são usados no lado do cliente e no lado do servidor, sem alteração nenhuma, tá?